Fala, coach! Ó, nessa aula eu vou te ensinar o caminho, o exato caminho para você sair do absoluto zero, ganhar confiança, lotar sua agenda, ter fila de espera para, se for sua vontade, viver completamente de coach. É isso que eu vou te ensinar ao longo dessa aula, o caminho inteiro para você chegar lá. Né? E de repente você se pergunta assim, mas será que é para mim essa aula? Então eu queria começar já dizendo assim, ó, pra você ganhar tempo com isso. Tipo assim, sabe? Tipo, não é para mim, já vai embora. É para você, aí você já pega papel e caneta e já fica comigo até o final. Para quem quer essa aula? Para quem tem um desses dois propósitos, para quem quer viver de coaching, quer ter o coaching como sua atividade principal, ou para quem quer ter o coaching como uma segunda atividade, tipo uma renda extra, uma segunda atividade remunerada. Então, se você, Jerônimo, e é só para quem é coach? Não. Essa aula vai te ajudar mesmo que você não seja coach. Eu vou te mostrar o caminho mesmo que você não seja coach, mas primordialmente, para quem quer viver de coach, você precisa ser coach, beleza? Ou ter o interesse de saber mais sobre essa profissão, que no Brasil ainda é nova, mas nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, que eu estou gravando essa aula para você aqui dos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos é uma profissão completamente estabelecida, altamente reconhecida e muito bem remunerada. E o Brasil ainda não está nesse ponto dos Estados Unidos, o que é uma excelente oportunidade, porque abre muitos caminhos para quem tiver, eu diria, a ousadia, o desejo. Então, para quem está no Brasil e consegue enxergar além, né? Então, quando o coach estiver ultra reconhecido no Brasil, você vai estar lá na frente. Né? Essa é a vantagem de quem age rápido, que foi o meu caso. Né? Então, mas Jerônimo, lotar agenda para viver de coaching com um computador e uma conexão de internet de qualquer lugar do mundo, inclusive ali, aqui é meu lugar de atendimento, né? Se eu virar um pouquinho a câmera para ali, ó, você vai ver que ali tem uma câmera que eu atendo, ó, uma webcam apontada para lá. Literalmente daqui é meu lugar de atendimento. Jerônimo, parece bom demais para ser verdade, né? E eu também acharia se... Aí de repente você fala assim, Jerônimo, eu não quero acreditar em você. Tá bom, então talvez você possa acreditar aqui na Valquíria. Né? A Valquíria, ela disse assim, ó, fala coach, ela é aluna de um dos meus programas, do programa Profissão Coach, do treinamento do método Profissão Coach ao vivo. Fala coach, novidades. Nesse fim de semana realizei 12 sessões matadoras e consegui 4 clientes pagantes. Uhul! Super, hiper, mega feliz. Vamos! Né? Então talvez a Valquíria possa te fazer acreditar nisso, mas talvez o melhor seja essa imagem aqui. Eu não sei se é totalmente visível para você. Se não der para enxergar, vou pedir para o meu time botar em algum lugar aí nessa aula, aparecer para você essa imagem mais de perto. Isso aqui foi o seguinte, foi um treinamento, Profissão Coach ao vivo, em que eu virei e falei assim, quem daí que está presente aqui, é o maior evento de coach para coach do Brasil, né? Se existe coach levado a sério, está nesse evento. O lugar é a casa do coach. Eu perguntei quem aí vive de coaching hoje ou tem um coach como segunda atividade remunerada a partir do que eu te ensinei. E o que aconteceu foi isso. Ó. As pessoas se levantaram dos seus lugares e lotaram o palco. Eu não sei se você consegue enxergar daí, mas todas essas pessoas se levantaram porque aprenderam a viver de coach a partir disso, desse caminho que eu vou ensinar para você, esse método que eu vou te ensinar ao longo do nosso treinamento aqui hoje, ao longo da nossa aula hoje. Eu sou o Jerônimo Temel e acho que uma coisa que eu não te expliquei, eu já te expliquei que é um método que faz você sair do zero, ganhar confiança, lotar sua agenda para viver totalmente de coaching. Mas eu acho que eu não te expliquei como que eu cheguei nesse método, acho que essa é a parte que eu não te expliquei. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo, meu filho vai ser médico advogado. Meu filho vai ser médico advogado. Meu pai foi taxista e ele sempre quis que eu fosse doutor. E na cabeça dele, ser doutor era ser médico advogado. E eu confesso para você que eu não consegui quebrar aquela profecia do meu pai de que eu ia ser médico advogado. E aí o que aconteceu na prática? Eu não gostava de sangue e acabei escolhendo direito. Me formei, virei advogado. E, de repente, aos 26 anos de idade, eu passei no concurso público. E eu confesso para você que logo que eu passei naquele concurso público, eu virei advogado da União. Logo que eu passei naquele concurso público, é óbvio que foi incrível, né? Eu verdadeiramente saí da classe CD para a classe A praticamente da noite para o dia. Né? Então, eu passei a ter um salário que hoje... Meus amigos que passaram na mesma época que eu ganham em torno de R$35 mil, mas meu último salário foi R$21.960 aproximadamente. Só tinha um problema, eu descobri a frase que o Tony Robbins fala. Tony Robbins é considerado o maior coach do mundo. Tony Robbins disse que sucesso sem felicidade
é fracasso. E eu confesso para você que eu descobri na prática como eu aprendi, né? Como ser muito bem sucedido em ser fracassado. Porque eu tinha um emprego que me pagava bem, me dava uma vida boa, mas que eu verdadeiramente odiava aquilo que eu fazia. Bom, vida vai, vida vem, eu não queria mais aquilo para minha vida e um dia eu decidi, falei, já sei o que eu vou fazer para largar esse emprego de advogado da União. Vou dar palestra motivacional. Eu vou dar palestra motivacional, o que eu vou fazer? Dizem que eu falo bem, que eu motivava meus alunos em direito, eu vou dar palestra motivacional, ouvi dizer que paga bem, vou fazer esse negócio aí. Aí fui lá fazer um currículo, achava que palestrante motivacional tinha currículo. Eu fui lá fazer um currículo. Aí nesse currículo eu botei lá, Jerônimo Temel, mestre em direito, autor de 2 livros de direito, congressista em direito, professor universitário há X anos. Aí eu pensei assim, rapaz, ninguém vai querer ver esse cara da palestra motivacional. E pior, né? Meu nome ainda é Jerônimo. Pô, quem vai querer ver o Jerônimo? Aí que o cara não vai mesmo. Eu pensei, não tem como eu ser palestrante motivacional assim. Aí o que eu fiz? Fui pra internet pesquisar. Falei, cara, o que eu posso fazer para ser um palestrante motivacional? E aí eu descobri um tal de coaching. Falei, ó, legal, coaching, eu me formo como coach. E aí, como coach, eu posso ter um título. Palestrante motivacional, coach Jerônimo Temel. Eu falei, é isso, vou fazer. Fui. Com 30 minutos, sentado na frente da minha professora, da minha instrutora, falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero viver de coach, eu quero fazer as pessoas serem melhores e ser bem remunerado por isso. Só que teve um problema, eu terminei minha formação, eu lembro até hoje, eu terminei meu curso num domingo. Quando eu cheguei na segunda-feira, eu pensei assim, vou mudar o mundo sendo coach. Só tinha um problema, o mundo não queria ser mudado por mim. Não devia ser tão difícil você conseguir clientes pagantes em coaching. Não, mas, infelizmente, estava sendo. Infelizmente era, infelizmente é. E aí eu falei assim, caramba, cara, será que mais uma vez eu vou achar uma coisa que eu amo fazer e eu vou ter que desistir para continuar fazendo aquilo que eu não amo fazer? E eu falei, não, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou até o final. E aí eu confesso para você que eu investi muito dinheiro em treinamento de marketing digital, outras formações em coaching, li, estudei, testei, quebrei a cara, aprendi e de repente eu falei assim, opa, um cliente pagante. Eu lembro como se fosse hoje, os primeiros R$1.000. Era um processo inteiro de coaching de 10 sessões por R$1.000. E eu lembro que a cliente me pagou à vista. Ela me deu R$1.000 em dinheiro. Eu falei, era o primeiro dinheiro que eu tinha vindo de uma profissão que eu amava fazer. E aquilo foi crescendo, eu lotei minha agenda, primeiro eu lotei minha agenda de cliente gratuito, depois eu lotei minha agenda de cliente pagante. Eu tinha minha agenda lotada de 10 clientes me pagando R$1.000 por mês. Eu falei, caramba, dá para viver disso, mas eu mantinha meu emprego, eu não fiz nenhuma loucura. Eu fui passo a passo. Então eu atendia toda terça e quinta à noite, e aí eu mandei uma mensagem para uns amigos meus, da minha turma de formatura, de coaching. Eu falei, cara, e aí, como é que tá a sua profissão? Tá indo bem no coaching? Ah, não, já não parei. Na época a gente usava muito nem se chamava Messenger aí, mas usava muito o bate-papo do Facebook, que hoje é o Messenger, né? E aí eu falava, cara, e aí? Não, larguei. Aí, fulano, e aí, como é que tá? Não, deixei pra lá, botei no meu currículo, mas não tô mais tentando viver de coach, não. E eu vi que absolutamente ninguém da minha turma que eu entrei em contato estava vivendo de coach ou tinha uma agenda lotada de coach. Na verdade, a grande maioria tinha desistido da paixão deles porque não estava conseguindo cliente. Falei, caramba, cara, e eu tô com a agenda lotada. E meu processo de coach foi aumentado para 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. Falei, uau! Aí chegou uma hora que eu pensei assim, eu falei, cara, não tem mais sentido eu continuar tendo uma profissão que eu não amo, se eu já ganho mais como coach, sou mais feliz, trabalho menos de onde eu quiser. E aí no dia, era um setembro, eu lembro exatamente o mês, o dia exato eu não lembro de cabeça, mas era setembro. E no mês de setembro eu fui lá e entreguei o que a gente chama no serviço público de carta de exoneração, né? Meu pedido de exoneração, como se fosse um pedido de demissão, meu pedido de exoneração. Ali eu entreguei em setembro. Eu lembro que meu chefe virou e falou assim, não, Jerônimo, devolvi. Empurrou de volta para mim assim. Falou, não, Jerônimo, como assim? Eu falei, não, é isso, chefe, pode receber que eu estou indo embora do serviço público, estou indo viver pela minha paixão. E naquele momento ali, eu falei assim, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E saí, fui viver de coaching.
Só que aquilo dos meus amigos não terem cliente pagante ficou na minha cabeça, né? Mandei mais algumas mensagens, falei, galera, larguei meu emprego público, e você? Ah, não, Jerônimo, não larguei mesmo, não, já desisti, não, já... Falei, caramba, mas eu fiz algo que eu passei a viver de coaching. E eu pensei assim, cara, será que aquilo que serviu para mim pode servir para algumas outras pessoas? E aí eu botei no papel literalmente tudo o que eu tinha feito para viver de coaching, para conseguir o meu primeiro cliente, sem ser pagante. Depois lotar minha agenda de cliente gratuito, chama pro bono, né, o cliente gratuito. Depois lotar minha agenda de cliente pagante. Depois aumentando o meu preço de 1.000 para 1.500, foi primeiro de 1.000 para 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, enfim. Até que chegou um momento que eu larguei meu emprego público. Eu falei, cara, será que isso serviu para mim e serviria para outras pessoas? E aí eu fiz uma pequena turma de 39 pessoas. Literalmente 39. Eu fiz uma turma de 39 pessoas e eu perguntei falei assim, cara, quem quer testar se esse método funciona? E vieram pagando, né? E essas pessoas vieram. E quando eu coloquei em prática, ensinei para eles meu método, eu comecei a ver eles conseguindo clientes também. Pagante. Jerônimo, eu consegui meu primeiro cliente, consegui 2, 5, 4, 12, 10, 20 clientes pagantes. Eu lembro da história por exemplo, da Claritia, né? Ela não é dessa primeira turma, ela é de depois. A Claritia, ela chegou a ter 24 clientes pagantes. Eu não teria 24 clientes pagantes. Mas ela chegou a ter 24 clientes pagantes ao valor de mais de R$6.000 por cliente, ao mesmo tempo. Eu lembro, tem a história de uma outra aluna, que é a Angélica. A Angélica entrou, que o primeiro cliente pagante dela foi R$1.500. A última vez que eu falei com ela por WhatsApp, já estava R$12.000 o processo de coach dela. Mas não é 12 mil porque ela disse que é 12 mil. 12 mil porque ela já tinha fechado 2 clientes a R$12.000. Entende a lógica? Eu falei, pronto, bingo, eu tenho um método. Porque serviu para mim e serviu para outras pessoas absolutamente comuns como eu. Serviu para mulher, para homem, pessoas mais jovens, pessoas mais maduras. Serviu para pessoas com mais de 60 anos, 65, 70 anos. Serviu para pessoas jovens, recém-entradas no mercado de trabalho com 20 e poucos anos. Serviu para homem, para mulher. Serviu para um aluno meu que usou numa cidade do interior com 8.000 pessoas e conseguiu fechar 2 clientes pagantes na fila do pão, usando exatamente o método que eu ensino. Entende a lógica? E aí dentro desse caminho serve para cidade grande, né? Porque a verdade é que a cidade pequena é só uma referência, porque hoje com a internet, porque eu ensino meus alunos a atenderem online, a conseguir cliente online e atender online, e a conseguir presencialmente, atender presencialmente caso queira. É que o online te leva para o mundo afora. Eu falei, bingo, eu tenho um método, e é esse caminho, esse método que eu vou começar a te ensinar exatamente agora. Basicamente é o seguinte, você precisa entender 2 lógicas. Se você entender essas 2 lógicas, você vai entender tudo aquilo que os meus alunos fizeram, todo o caminho que eles fizeram para ter fila de espera de clientes pagantes, lotar sua agenda, viver de coach, largar seus empregos que eles não eram felizes. Então, a primeira lógica que você tem que entender é a lógica do 4 ciclos do coach de sucesso. Essa é a primeira lógica que você tem que entender. Quais são os 4 ciclos do coach de sucesso? Essa é a primeira lógica. O primeiro ciclo que um coach tem que preencher são 4 ciclos, que se você preencher os 4 ciclos, você vai entender a lógica de como viver de coaching. Qual é o primeiro ciclo? É engraçado que algumas pessoas, elas querem ter, mas elas querem ter sem fazer o que tem que ser feito. Ah, eu quero emagrecer, mas não faz a dieta que tem que emagrecer. Ah, eu quero ter clientes pagantes, mas não faz o que precisa ser feito ou não sabe o que fazer para ter clientes pagantes. Só que a lógica para eu ter não é fazer ainda. Antes de fazer, eu preciso ser verdadeiramente aquilo que eu quero fazer e ter. Então, a lógica não é ter nem fazer, a lógica é ser, fazer e ter. Então, antes de eu ter clientes pagantes, eu preciso ser um coach preparado para ter clientes pagantes. Jerônimo, não está muito claro para mim. Então, deixa eu te explicar melhor. Algumas pessoas, vou dar um exemplo fácil para ficar fácil de entender. Se eu ligar hoje para os seus 5 melhores amigos e eu perguntar sabe fulano, tô ligando para você porque você é um dos, fulano ou fulana me diz que você é um dos 5 melhores amigos ou amigas dela ou dele. E eu tô te ligando para saber o que fulano ou fulana faz? Você. O que fulano ou fulana faz? Ah, é advogado. Ah, é
vendedor, trabalha em loja, é contador, tá perdido, não... Se ele não responder, seu amigo ou sua amiga não me responder, ele é coach. O ideal é me responder coach de quê? Mas se ele não me responder que ele é coach, é porque você ainda não é um coach de verdade. Então entenda que esse primeiro ciclo é o ciclo que a gente vai chamar de ser coach. É o ciclo que você precisa preencher para você ser um coach de sucesso. Antes de fazer o que tem que ser feito, antes de ter o que você deseja ter, você tem que ser. E para você ser um coach de sucesso, existem mais de 10 itens que você precisa preencher para ser um coach de sucesso. Por exemplo, você precisa saber explicar o que é coaching. Mas não é explicar o que é coaching. Coaching é uma metodologia que ajuda as pessoas a ir do ponto A para o ponto B. Teu cliente potencial dormiu na segunda frase. Você tem que saber explicar o que é coaching. Por exemplo, coaching não é o que você faz, é a transformação que você gera. Então, por exemplo, vamos dizer que eu seja coach de produtividade, que na prática eu sou. Mas eu não vou te dizer que eu sou coach de produtividade. Eu ajudo as pessoas que estão tendo dificuldade de ter o resultado que elas desejam na vida, a usar um método simples, fácil, direto, que vai ajudar elas a terem muito mais resultado com menos esforço. Eu faço isso através do coach, eu sou coach de produtividade. Um exemplo. Vamos falar de mim como coach de coaches, quando me reconhecem como e eu acho que eles têm razão, eu até poderia falar a falsa humildade, dizer, pelo amor de Deus, não é isso. Mas as pessoas, quando me chamam no palco, muitas vezes falam, maior coach de coach do Brasil, Jerônimo Temel. E eu entendo por que elas falam isso, porque eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho, nunca foi feita uma estatística do IBGE sobre isso, mas eu não conheço ninguém que fez mais coach viverem de coaching do que eu fiz no Brasil, talvez no mundo. Então, se você me perguntasse o que você faz, eu ajudo coaches no início de carreira, ou que ainda não tiveram o sucesso que desejam, conseguir ganhar confiança, conseguir seus primeiros clientes pagantes, lotar sua agenda, ter fila de espera para viver totalmente de coach. É isso que eu faço. Entende? Explicar o que é coaching é uma arte. Então, se você não sabe explicar o que é coach, você ainda não sabe, você não é coach de verdade. Você ainda não concluiu o seu ciclo ser coach. Se eu não ligar para os teus amigos agora e os seus 5 melhores amigos não me disserem que você é coach, é porque você ainda não completou o ciclo ser coach. Tem mais coisas para fazer. E não pense que é ter cartão de visita, papel timbrado, nada disso vai ajudar você a ter cliente pagante. Nada disso. São outros elementos. Qual é o segundo ciclo? O primeiro é ser coach. Qual é o segundo ciclo? A gente vai chamar ele de ciclo pro bono. Pro bono é aquele cliente gratuito, que você não cobra por ele, você atende ele gratuitamente. Jerônimo! Mas veja só, você só vai para o ciclo pro bono quando você tiver terminado de preencher o ciclo ser coach. Jerônimo, mas eu investi tanto em ser um coach, gastei 5, 10, 15 mil reais para ser um coach, ou 4 mil, enfim, o tempo que você gastou, investi tempo, não vou cobrar. E meu treinador me disse que eu não posso fazer coach de graça. Calma lá. É engraçado, Muitas pessoas falam que você não deveria fazer coach de graça, mas não te ensina como fazer e estão pagando. O ciclo pro bono, ele não é um ciclo em que você vai atender de graça. Ao contrário disso, o que você vai fazer no ciclo pro bono é você vai ter um monte de cliente gratuito como estratégia de preparação para o próximo ciclo. Qual é o próximo ciclo? É o ciclo de ouro. É onde você começa a trocar o seu cliente gratuito por cliente pagante. Você troca seu cliente gratuito por um pagante, depois por outro, depois por outro. Agora tem técnica para isso. Tem mais de 10 itens aqui que você também vai preencher. Para quê? Para entrar no ciclo de ouro. O que é importante que você saiba? Muitas pessoas, só de você fazer esses 2 ciclos bem feitos, naturalmente, muitos dos meus alunos entraram naturalmente no ciclo de ouro, usando a técnica certa. Agora, tem coach por aí que tem dificuldade até de conseguir cliente gratuito. Eu tive um aluno, o Eric Arruda. Hoje ele é uma referência em coach no Brasil. Quando ele chegou para mim, a prima dele fugia dele. Dizia, lá vem você com esse negócio de coach, Eric. Hoje é um dos maiores coaches do Brasil, inquestionavelmente. Um baita treinador, um baita coach. Mas quando ele chegou para mim, como meu aluno, ele não sabia conseguir cliente nem... A prima, de graça. A prima fugia dele de graça. Aí ele conseguiu os primeiros clientes pagantes, lotou a agenda dele, o processo de coach dele foi subindo até ser acima de 10 mil reais. Aluno meu, com um processo de coach acima de 10 mil reais.
Então, o que é o ciclo de ouro, Jerônimo? O ciclo de ouro é o ciclo em que eu vou trocar os meus clientes pro bono pelos meus clientes pagantes. Aí tem mais de 10 itens aqui para você preencher no seu ciclo de ouro. Jerônimo, por exemplo, quanto que você deve cobrar? Qual deve ser o valor do teu processo de coaching? Quanto que você aumenta ele? Quantos clientes por dia? Entende? Tem técnica para tudo isso. Quando eu juntar a próxima etapa da metodologia, vai fazer sentido para você. E por último, só que antes de eu entrar no último, porque o último, na real, ele é opcional. Ele é opcional, esse último ciclo. Você não precisa necessariamente entrar nele. Antes da gente entrar nele, mas eu vou te explicar qual que é. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem muito coach por aí que não tem a menor ideia de como se posicionar, que é o ciclo ser coach. Muito coach por aí que está querendo ter coach gratuito e pior, às vezes pular direto para o pagante, ele não sabe nem se posicionar como coach. Ele não sabe nem como que ele se posiciona sendo coach. Por outro lado, tem muito coach por aí que caiu na história de que se tiver cliente, você nunca pode fazer gratuito, porque você não se valoriza. Não existe isso de se valorizar. É uma técnica de posicionamento. Da forma certa, você vai atender cliente gratuito para preparar o terreno para vir a fila de cliente pagante no ciclo de ouro. Simples assim. Se eu hoje, Jerônimo, fosse entrar num novo mercado, eu seguiria exatamente essa estratégia. Aliás, a Paty, minha mulher, que não tem, embora seja coach formada, ela não trabalha com coach, ela entrou num novo mercado, onde ela é muito bem remunerada pelo que ela faz. Ela hoje atua numa área completamente diferente, o programa dela hoje nos Estados Unidos é um investimento em torno de $20 mil, e ela fez exatamente essa trilha para poder viver do que ela ama fazer hoje. Primeiro ela aprendeu a se posicionar, depois teve os primeiros clientes pagantes e agora o ciclo de ouro dela, onde ela tem, literalmente, ela pode escolher os clientes que ela vai atender. Né? E aí, mais adiante aqui, você tem o próximo passo, que é o quarto ciclo, que a gente vai chamar ele de PAV. É o piloto automático de vendas. O PAV é onde eu te ensino como que você usa as redes sociais para você lotar a sua agenda de cliente pagante, ter uma fila de espera de um cliente atrás do outro. Eu te ensino como que você usa as redes sociais para isso. Eu te falei que você não precisa, são vários itens para preencher. Eu te falei que você não precisa necessariamente usar esse. Eu tenho um aluno meu que vive de coaching até hoje usando esses 3 passos. Nunca foi para as redes sociais. E está com a agenda lotada e vivendo bem de coach. Então, essa é a primeira lógica. Enquanto você não aprender a passar pelos 4 ciclos do coach de sucesso, você vai se debater e talvez vai fazer como a Eliane Cabrini, uma aluna minha que tinha desistido de ser coach. Pegou o material de coach dela, botou no fundo do armário e falou, chega, não quero mais isso, não consigo cliente. E aí, quando eu ensinei ela a ter cliente, ela tirou tudo do armário. Passou a atender mães, fazer diferença na vida dela e ser muito bem remunerada por isso. Então, esse é o primeiro passo, que são a primeira lógica, que são os 4 ciclos do coach de sucesso. Mas eu quero passar contigo agora pela segunda lógica. O que é essa segunda lógica? Essa segunda lógica, a gente vai chamar essa lógica, deixa eu só botar aqui adequado, a gente vai chamar essa segunda lógica de venda em 3 etapas. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber sobre mim. Eu não gosto de vender. Ah, para, Jerônimo, como não? Não, eu inclusive criei a venda em 3 etapas porque eu não gostava de vender. Então, a venda em 3 etapas, eu poderia mudar o nome, eu poderia chamar de fechamento em 3 etapas, porque eu não chego a vender coaching. Eu fecho sem precisar vender. Você vai entender conforme eu vou te explicando. Eu fecho, né? Aqui é a parte mais importante, né? E eu ainda não cheguei no ouro. Você vai entender o ouro já já, né? Então, a lógica muito simples disso isso é um fechamento em 3 etapas que é excelente para quem também não gosta de vender. Jerônimo, eu que gosto de vender, então para você vai ser mais fácil ainda. Você vai aprender uma ferramenta nova de venda que vai ser incrível para a tua jornada como coach. Bom, imagina que essa aqui são as pessoas que existem no mundo, tá? Essa aqui são as pessoas, se eu só tirar ali, essa aqui são as pessoas que existem no mundo. Vamos falar do Brasil? Vamos falar de pessoas que acessam a internet no Brasil. 100 milhões de pessoas, vai. Quando você lembra do ciclo ser coach? Lembra que eu te expliquei? Ciclo ser coach. Olha as coisas se conectando aqui, ó.
Quando você, no ciclo Ser Coach, você está com papel e caneta aí, você está tomando nota? Eu verdadeiramente tomaria. Ou pelo menos assiste essa aula até o final e, de repente, depois você anota tudo que você aprendeu aqui. Quando você se posiciona adequadamente no ciclo Ser Coach, algumas das pessoas do seu grupo de relacionamento vão começar a prestar atenção em você. Isso pode acontecer numa rede social, isso pode acontecer num jantar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você está jantando com 10 pessoas numa mesa. Aí você está jantando e alguém puxa um assunto. O que você faz? Aí o cara que não passou pelo programa Profissão Coach ao vivo vira e fala assim, eu sou coach. Primeiro que coach muitas vezes é mal visto. Segundo, que coach não desperta a atenção de ninguém, ao menos não no Brasil hoje, o que é uma baita oportunidade, porque o mercado ainda está inexplorado. Nos Estados Unidos, quando eu me apresento como coach, a pessoa pergunta de quê? Eu falo Life and Business Coach, para facilitar a conversa. E aí falando, uau, I need you, eu preciso de você. I need you, eu preciso de você. Então, mas voltando, o que você faz? Sou coach. Não, você não é coach. Você é a transformação que o teu programa gera. Então imagina que você é coach de produtividade. Então eu não vou me apresentar como coach, eu vou dizer, o que você faz, Jerônimo? Eu ajudo as pessoas a usarem um método simples e rápido para ter muito mais resultado com menos esforço na vida pessoal e profissional dela. Eu ajudo pessoas a se recolocarem no mercado profissional, ajudo pessoas desempregadas a se recolocarem no mercado profissional de uma forma mais rápida e assertiva. Nossa, eu preciso disso. Nossa, meu sobrinho está desempregado. Opa! Entendeu? Então, algumas pessoas na mesa, não são todas, algumas pessoas na mesa vão fazer o quê? Elas vão prestar atenção em você. Opa, acabou de começar a primeira etapa desse fechamento. Qual que é a primeira etapa desse fechamento? Aqui, estamos na primeira etapa, beleza? Qual que é a primeira etapa desse fechamento? Chama relacionamento. Tem técnica para se relacionar, Estou te explicando algumas. Chama relacionamento. Entendi, Jerônimo. Então, quando a pessoa presta atenção em mim, aí eu vendo coach? Não, eu já te expliquei que você não vai vender coach. Quando a pessoa presta atenção em mim, vai acontecer um negócio que eu vou colocar aqui, chama CSM. O que é uma CSM? É uma chamada para sessão matadora. Então você vai, ao invés de você vender para essa pessoa, você vai dar um presente para ela. Olha que bom. Vou dar um presente para você. Então a pessoa prestou atenção em mim e falou assim, nossa, eu preciso de você. Eu lembro que um dos meus primeiros clientes pagantes foi um marido de uma amiga minha. Nossa, eu preciso de você. E aí eu falei assim, olha, CSM, Nossa, olha só, é o seguinte, coaching é muito novo no Brasil ainda. As pessoas nem sabem direito o que é coaching. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de você ficar na dúvida se você precisa disso ou não, eu vou te dar um presente. Opa, as pessoas amam presente. Vou te dar um presente. Eu vou te dar uma sessão, lógico que você não vai chamar de sessão matadora. O cara vai pensar que você está lá com uma motosserra, Você não vai chamar de sessão matadora. Eu vou te dar um presente. Eu vou te dar uma sessão de coach gratuita. Pessoalmente comigo, não subestime o poder do pessoalmente. Quem sabe um dia eu te explico por que falar pessoalmente. Confia, vou te dar uma sessão pessoalmente comigo. Isso é uma chamada para sessão matadora individual, você poderia fazer isso coletivamente. Quem sabe um dia, dentro do Profissão Coach ao vivo, eu não te ensino a fazer isso para 10, para 20, para 50 pessoas e fechar 10 processos de uma única vez, 15 processos de uma única vez. Então você faz uma CSM. O que é uma CSM? Uma chamada para sessão matadora. Então agora eu vendi, Jerônimo. Não, agora você chamou ele para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Aplicar nele uma sessão matadora. Meus alunos têm um script passo a passo de como fazer essa sessão matadora. É a primeira sessão. Só que não é qualquer primeira sessão. Quando os meus alunos começam a aplicar a minha primeira sessão, eles falam assim, Jerônimo, parece mágica. Claro, eu levei muita pancada, perdi muito cliente, atendi muito cliente que não virou cliente pagante porque a minha sessão era uma droga. E aí até eu desenvolver a minha primeira sessão matadora. É uma sessão que converte. E aí você segue o script, exatamente o passo a passo que eu te explico. E aí você faz uma sessão. Aí, Jerônimo, agora eu vendo? Não, o cara está prontinho para comprar. Aí você vem para a terceira etapa, que não vai ser uma venda, vai ser um fechamento. Por quê? Você vai aplicar uma técnica de fechamento na pessoa.
técnica. Tem, por exemplo, a técnica das 3 perguntas. Você vai aplicar uma técnica de fechamento nela e essa pessoa vai fazer o quê? Vai virar o seu próximo cliente feliz. Que tem uma coisa, ó, eu só aceito te ensinar esse método passo a passo se você se comprometer a levar coach a sério. A atender o teu cliente e gerar transformação séria na vida dele. De não invadir a área do psicólogo. De levar isso a sério, porque a nossa profissão é linda e precisa ser respeitada. Então, aqui, quando a gente junta os 4 ciclos do coach de sucesso com um método de fechamento em 3 etapas, é a hora que você vê o teu resultado explodir. Começa a ter mais cliente, né? E aí o que os meus alunos começam a fazer? Vão tendo tanto cliente, começam a ter, ou largam seus empregos, ou começam a fazer coaching em grupo, que é muito mais bem remunerado, ou sobe seu valor do processo de coach, assim vai. Mas eu realmente só topo te ensinar isso se você topar levar a sério o coaching, gerar transformação na vida dessas pessoas. E se você topar verdadeiramente isso, eu estou selecionando, eu vou dizer selecionando, porque eu recuso aluno que não topa levar coach a sério. Se não for para levar, nem venha. E eu estou literalmente selecionando pessoas para ensinar esse método passo a passo. E eu posso dizer selecionar com muita tranquilidade, porque eu não vou aceitar pessoas que não queiram levar o coach a sério. Se você quer levar o coach a sério, eu topo te ensinar como que você pode viver com uma conexão de internet, com um computador e uma conexão de internet em qualquer lugar do mundo. Hoje eu moro com a minha família em Orlando, na Flórida. Ah, então foi por isso, né, Jerônimo, que você vive de coaching? Não, é o contrário. Porque eu vivo de coaching, eu consegui hoje morar na Flórida. Já morei uma época em Cancún, já morei no alto da montanha em Pedra Azul, já morei de frente para o mar em Vila Velha, no Espírito Santo. Morei em vários lugares do Brasil e atualmente moro na Flórida, nos Estados Unidos, vivendo de coaching, né? Então, o que você precisa para aprender isso? Eu vou ensinar isso dentro de um treinamento completamente ao vivo e online comigo. Ou seja, você pode aprender essa técnica que eu já ensinei para alunos de todo o Brasil, todos os estados do Brasil. Já ensinei para alunos dos Estados Unidos, do Canadá, Suíça, França, Nova Zelândia, Irlanda, Japão, Austrália. Mais de 20 países eu tenho alunos, esse mesmo método. Eu vou ensinar isso em um treinamento de 3 dias, ao vivo e online. Você não precisa viajar, não precisa pagar passagem aérea, não precisa fazer nada. Você só precisa abrir o seu computador, ou o seu celular, ou o seu iPad, ou o seu tablet, sentar com um caderno e seguir um passo a passo. Se você não está disposto ou disposta a aprender um passo a passo durante 3 dias, para viver de coach, então e nem eu te quero como aluno ou como aluna. Desculpa, mas eu preciso ser honesto com isso. Beleza, Jerônimo, mas quanto é o investimento? Eu acho que a palavra é exatamente essa. Quanto é o investimento, né? Foi isso que esses alunos aqui, ó, que hoje vivem de coaching, chamam. Foi o melhor investimento da minha vida. Eu nunca investi em nada melhor para viver de coach do que o Profissão Coach ao vivo. E dessa vez você não precisa nem viajar, você pode fazer da sua casa, sem ter custo de deslocamento, custo de hotel. Mas é ao vivo, tá? Não é gravadinho, não. É ao vivo, onde eu vou te explicar todo o método detalhadamente, para você só seguir o passo a passo. Esse método é o que me deu essa liberdade, né? Eu estou aqui no evento do Tony Robbins, com o Rodrigo Cardoso, a Paty, minha mulher aqui. Talvez você... Aqui eu estou surfando com os meus filhos. Aqui eu estou vendo um jogo de beisebol com João, Carol e Paty, do New York Yankees. Aqui eu estou em Nova York, aqui eu estou andando de Ferrari num autódromo. Né? Isso aqui tudo eu sou. Eu estou com o Érico Rocha aqui, talvez você saiba quem seja, talvez não. Né? Aqui eu estou no Grand Canyon também com o Eric e com a Ju, com a esposa dele, com a Paty. Isso tudo, eu só realmente consegui isso tudo através do que o coach me deu, através de ter essa liberdade. Jerônimo, e afinal de contas, quanto é o investimento? É isso mesmo, é um investimento. É o seguinte, um aluno meu hoje, deixa eu tirar esse 3 daqui, um aluno meu hoje, um processo de coach, um aluno meu começando, é em média R$ 2.500. Alguns cobram um pouco menos, 1.000, 1.500, outros cobram mais, 3, 4, mas a média, a gente fez um levantamento de um grupo de alunos, a média deles era R$ 2.500.
Fechado? Se esse aluno meu que eu ensino a lotar a agenda tiver 10 clientes pagantes, então é isso vezes 10. Daria 25 mil reais. Só que o que eu ensino para ele é para o resto da vida. Então ele pode fazer muito mais do que 25 mil reais. Então acho que estaria muito tranquilo se eu te cobrasse 25 mil reais. A Angélica disse assim, ó, quando ela aprendeu isso, ela disse, o segredo foi revelado. Palavras dela, de uma aluna minha, o segredo foi revelado. Então eu poderia te cobrar 25 mil reais para revelar o segredo. Porque a probabilidade de você fazer muito mais do que isso é enorme. É claro que vai ter aluno que não vai fazer nada com o que eu ensino e não vai fazer zero. Mas aí, se você vai fazer ou não, é uma decisão tua. Mas eu não vou te cobrar 10 vezes a média de um aluno meu. Na verdade, eu não vou te cobrar nem um cliente pagante. Nenhum. Né? A minha pergunta é, se eu te ensinar, se eu revelar o segredo para você também, você se compromete em colocar em prática, em um ano, ter pelo menos um cliente pagante, seja como renda extra ou seja como renda principal? Só um. Então você vai pagar mais do que você precisa para estar nesse treinamento, nesse programa. Eu vou dizer mais para você, eu não vou te cobrar nem metade disso. O seu investimento vai ser menos da metade de um cliente pagante médio dos meus alunos que hoje vivem de coach. Então o que eu estou te dizendo é, tá vendo essa galera aqui? Tá vendo essa galera aqui, ó? Todos eles têm cliente pagante. Todos eles. Então, se você quer estar nessa foto um dia comigo, eu tô aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. Se você um dia quiser estar numa foto dessa comigo, bem no meinho aqui, ó. Você precisa passar por esse método. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar... Já te falei. Eu não vou te cobrar nem metade do preço de um cliente pagante que você vai ter. Nem metade. Para revelar o preço para você, é assim, ó, quanto mais rápido você se inscreve, mais barato vai ser. Se você demorar, é igual avião, passagem aérea, que conforme você vai ficando mais, o avião vai se lotando, o valor vai aumentando, é igualzinho no Profissão Coach ao vivo. Conforme vai chegando mais perto, o evento vai ficando mais lotado, o valor vai subindo. Então eu vou deixar uma promoção para você agora, exatamente agora, que é menos da metade do valor de um cliente que você vai ter ao longo de um ano. Se você tiver 10 por mês, foi o maior investimento melhor da sua vida. Como é que eu revelo esse preço? Então, a palavra é revelar. Vai ter aqui, perto desse vídeo, um botão. Você clica nele para revelar o valor de promoção para você. Se você deixar ele passar, talvez você nunca mais ache esse vídeo. Ou quando achar de novo, esse valor já não seja esse. Né? Tem muitas pessoas que mandam e-mail para a gente, Jerônimo, por favor, cobra mais barato, porque quando eu vi o treinamento estava tanto, agora já está tanto. Eu falo, não, mudou o preço, mudou o lote, eu não volto atrás. Eu gosto de prestigiar quem age rápido. Eu gosto de prestigiar coach e quer levar coach a sério. Se você quiser ser uma dessas pessoas, o botão está aparecendo para você. Eu vou amar te guiar passo a passo. Agora, 3 tipos de pessoas podem acontecer. Nesse exato momento, 3 situações podem acontecer. Jerônimo, eu posso aprender, ou você já está convencido, já sabe que você quer viver de coach, quer ter o coach como renda extra, clica no botão, nem espera eu acabar de falar, já se inscreve. Mas se você quiser saber quais são os 3 caminhos que você tem agora, um caminho é, Jerônimo, eu posso aprender tudo que você aprendeu sozinho? Claro que pode. Eu devo ter investido talvez dezenas de milhares de reais e alguns anos para aprender tudo que eu vou te ensinar lá. Então, de repente você tem dezenas de milhares de reais e anos para investir e aprender por conta própria. Tá tudo bem. Eu não tinha uma pessoa que me mostrasse um método que eu vou te mostrar. Então, o primeiro caminho teu é se debruçar, investir anos e dezenas de milhares de reais para aprender tudo que eu aprendi, que eu vou te entregar mastigado e pronto em 3 dias. Segundo caminho que você pode ter é deixar esse vídeo para lá. E daqui a algum tempo você começar a olhar e falar assim, caraca, cara, eu queria ter vivido de coach, eu não amo o que eu faço, eu não estou satisfeito com o que eu faço plenamente, ou estou, mas não ganho o suficiente, podia ter uma renda extra. Aí vai vir um amigo que falou assim, o que você está fazendo? Estou vivendo de coach, fiz o Profissão Coach. E o terceiro caminho é agir, né? Fazer a tua parte para que a beleza comece a acontecer. O mundo não é dos que falam, o mundo é dos que agem. Ação cura, inação adoece. Eu estou te convidando a agir, mas não é agir atabalhoadamente, não. É agir coordenadamente, passo a passo, de forma talvez mais rápida do que você conseguiria ir em qualquer outro método sozinho ou sozinha.
É isso que eu vou te ensinar dentro do Profissão Coach ao vivo, 3 dias de treinamento com o botão aqui embaixo. Você só tem uma coisa para fazer agora, clicar nele e se inscrever. Clica aí, se inscreve e eu te espero no Profissão Coach ao vivo para te mostrar o método exato que fez milhares de pessoas ao longo de todo o mundo viverem de coach. Um abraço, eu te vejo lá. Clica aí agora, eu estou te esperando.